Bom, é o seguinte, pessoal, vamos começar então a apostila nova, capítulo 8. A gente vai falar de transportes hoje, né? E aí, quando eu terminar os slides, eu vou também falar um pouco do trabalho desse bimestre, como vai ser o trabalho do bimestre. Beleza? Como eu já disse, estou gravando a aula. Quando eu terminar, eu vou disponibilizar a aula para vocês no YouTube. E acho que é isso. Gravando a aula, disponibilizar a aula, trabalho. Vamos para os slides. Capítulo 8, redes de transporte. Como é que o Natan está entrando? Bem-vindo, Natan. Bom dia. Estava falando aqui que vou começar a aula. Vamos lá, capítulo 8, redes de transporte, mundo conectado e em movimento. A gente vai falar então do setor de transportes, principalmente no Brasil. Quais são as características desse setor no Brasil hoje e quais, né, as perspectivas futuras no quesito de transportes no Brasil, porque o Brasil, como sendo um grande exportador de matéria-prima, a rede de transporte tem que ser muito eficiente. E não é bem isso que a gente observa no Brasil, né? Então, o Brasil apresenta diversos problemas. Um deles é a extensão territorial. O Brasil é muito grande, é um país continental, vocês já sabem disso. Além de não ter um bom planejamento urbano, né? Um bom planejamento de construção de infraestrutura ou de modernização da nossa infraestrutura, falta de políticas públicas para essa modernização. Então, o Brasil apresenta esses problemas logísticos que a gente vai ver. O sistema de transporte vai ser vital para o comércio interno e externo, como eu disse, né? O Brasil mais para o comércio externo, porque no comércio interno a gente costuma usar pelo menos mais as rodovias, né? O transporte rodoviário. E aí o Brasil vai privilegiar esse transporte rodoviário a partir dos anos 30, lá quando a gente tem o início da nossa industrialização, a gente deixa o modal ferroviário para trás, que foi muito usado no período da mineração e no período do café, e vai começar a privilegiar principalmente o transporte rodoviário. Muito por causa de pressões dos grupos econômicos, né? O carro era uma grande inovação na época, a gente já estava entrando na segunda revolução industrial, né? A produção da Ford vem forte, aliás, as automobilísticas estavam tentando entrar no Brasil, então, o lobby automobilístico para se construir estradas foi muito forte, e daí a gente tem essa passagem do modal ferroviário para o modal rodoviário. Beleza até agora? Beleza, beleza. Tranquilo. Vamos lá. Transporte rodoviário. O transporte rodoviário no Brasil hoje é a base de todo o transporte, tanto de passageiros quanto de cargas. A gente está falando aí de transporte interno. 61% do transporte de cargas no país é pelo transporte rodoviário. E aí, no passado, a gente teve uma crise, vocês lembram a crise do transporte que teve? Sim, A greve dos caminhoneiros, que basicamente parou o Brasil inteiro durante uma semana. Por quê? Porque a gente é muito dependente dessa rede logística, dessa rede rodoviária de transporte de carga, tá? A malha rodoviária no Brasil é uma das maiores do mundo, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de rodovias distribuídas desigualmente ao redor do mundo. A Bruna está entrando. Bem-vinda, Bruna. Tudo bem? Estamos falando do transporte rodoviário, que é o principal transporte, é o principal modal de logística no Brasil, né? Então aí o Brasil tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo, mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, só que as rodovias são distribuídas desigualmente no território brasileiro. Então o território é muito grande, a gente vai ter uma concentração muito grande de rodovias na região sudeste, na região sul, um pouco ali na região centro-oeste, muito por causa de Brasília, mas a região nordeste, a região norte, né, a gente vai ter, sim, grandes rodovias importantes, mas poucas rodovias comparadas às outras regiões. Tá? Mas desse 1 milhão de quilômetros quadrados de rodovia, apenas 221 mil quilômetros são pavimentados, ou seja, apenas mais ou menos 200 mil quilômetros são asfaltados, quer dizer que o resto das rodovias são de péssima qualidade, 70% delas estão em más condições. E aí a gente vai ter um incentivo à criação das rodovias por causa do lobby automobilístico, como eu disse. A gente vai ter, principalmente a partir dos anos 30, no governo Vargas, depois
no governo do Juscelino Kubitschek e também no governo militar, a partir de 64. Essa marcha para o oeste, entre aspas, né, vai ser a interiorização da ocupação do Brasil, que começa a partir de Brasília e vai começar depois vai continuar depois com os militares a partir, né, da ocupação da região norte, da ocupação da região nordeste. Tudo bem? Aqui a gente tem as fotinhos e aí embaixo a gente tem uma rodovia que a gente conhece muito, né? A rodovia Anhanguera, ali do lado do colégio. E é uma das grandes vias que existem em São Paulo, uma das grandes vias que existem no Brasil. A rodovia Anhanguera, junto com a rodovia Bandeirantes, né, um sistema Anhanguera-Bandeirantes, é muito importante porque ela é responsável por essa troca de mercadorias entre a capital e o interior de São Paulo no eixo Campinas, né? Então, a partir, né, São Paulo-Campinas, são essas duas rodovias, a Anhanguera e a Bandeirantes, que vão fazer esse transporte. Na Anhanguera e na Bandeirantes, a gente tem grandes galpões de grandes empresas que distribuem as suas mercadorias para a capital de São Paulo e também para o resto do país todo. Tranquilo? Professor, por que o Brasil não investe no transporte fluvial, já que é mais econômico e menos poluente? Vamos falar disso, vou falar de transporte fluvial, tá bom? Vamos focar um pouquinho no rodoviário, aí a gente vai falar do fluvial mais para frente. Vamos lá. Aqui a gente tem um mapinha de rodovias, todo mundo tá vendo? Prestem atenção nesse mapinha, que a gente vai fazer a comparação com o mapinha, por exemplo, de ferrovias, e aí a diferença é gritante. Mas estão vendo que aqui, ó, Sudeste, Sul, Nordeste tem bastante também, mas a região Norte, principalmente essa região aqui na Amazônia, tem pouquíssima rodovia. Um dos motivos, qual? A Amazônia, a própria floresta, né, impede a construção de grandes rodovias, embora os militares tentaram, né, construir grandes rodovias no meio da floresta amazônica, e a gente vai ver por que não deu certo. Então, aqui, a partir da ditadura militar, a gente vai ter uma base de ocupação espacial no país, principalmente na região norte, né, para conseguir extrair minérios, para conseguir extrair a própria madeira. A ditadura militar ela vai tentar fazer com que a população migre das outras regiões para a região norte. A gente vai ter, na ditadura militar, a criação da Zona Franca de Manaus, né, que é um dos maiores polos industriais hoje na América Latina, principalmente produz muitos eletroeletrônicos, muitos automóveis não, motos, tem um grande polo construtor de motos na Zona Franca de Manaus. E era um interesse econômico, era um interesse geopolítico da ditadura militar. Tem aquele discurso também de que temos que proteger a Amazônia, proteger as fronteiras ao norte do país, que são fronteiras terrestres menos ocupadas, né? Aí a gente teve a construção da Transamazônica, que é uma grande rodovia que corta, que vai do centro-oeste até o estado do Pará. Mas por que não deu certo? Primeiro, para se construir a Transamazônica, a gente teve que derrubar parte da floresta. Segundo, chove todo dia na floresta amazônica. Chove mesmo, assim. As pessoas, já falei isso para vocês, acho. As pessoas marcam de sair antes ou depois da chuva, porque é uma evapotranspiração, né, da floresta muito grande, então a gente vai ter formação de nuvens todo dia, consequentemente chuva todo dia. E quando chove, o solo da Amazônia encharca, e aí o solo da Amazônia invade a pista. É o que a gente vê aqui na segunda imagem, na imagem da direita. A pista toda encharcada, toda cheia de lama, e é muito difícil grandes caminhões muito pesados passarem nessa rodovia quando ela está cheia de lama desse jeito. Então, a Transamazônica é uma via importante, mas ela não deu certo, causou um impacto ambiental e também foi muito mal planejada, né? Os militares deviam saber que chove todo dia e que a rodovia, com certeza, ia ficar cheia de lama. Beleza? Transporte rodoviário, essa ocupação para o interior do país. A gente também vai ter, né, a gente vai falar um pouco do transporte rodoviário urbano, né? Então, a partir de 95, já após redemocratização do Brasil, né, pós-ditadura militar, a gente vai ter um processo de concessão de rodovias que vem junto com aquele processo neoliberal que os primeiros governos ali pós-redemocratização assumiram, que é um projeto de privatizações, né? O que é a concessão de rodovias é uma privatização durante um determinado tempo, né? O governo
dá o direito de grandes empresas privadas administrarem essas rodovias. A gente vai ter, então, uma exploração comercial dessas rodovias, principalmente no perímetro urbano, no sentido interior, e na questão da manutenção, tanto das vias, né, pavimentadas, e aí isso acaba tendo a cobrança dos pedágios, né? E aí é um grande problema no Brasil hoje, um problema até que a categoria dos caminhoneiros reclama muito, é a questão do pedágio, que é muito caro. Quando a gente vai para a praia também, a gente gasta horrores de pedágio, sendo que, sei lá, são nem 200 quilômetros daqui para Santos, né, daqui para o litoral de São Paulo. Então a gente também tem essa relação de um espaço e investimento público, porque é o Estado que constrói a rodovia, é o Estado que gasta para construir a rodovia, e aí quando está tudo bonitinho, quando está tudo pronto, a gente dá a rodovia para a iniciativa privada, para ela administrar e para ela ter os recursos. Isso é muito louco, né? Não estou, mas estou fazendo uma crítica a esse modelo de concessão, porque é um dinheiro público usado para construir as rodovias que vai para a mão da iniciativa privada. Tudo bem? A gente pode falar a mesma coisa da linha amarela, do metrô aqui em São Paulo. O governo do estado gastou bilhões para construir a linha amarela e hoje ela está na mão de uma empresa privada. É a empresa privada que tem os lucros, é a empresa privada que faz a manutenção, né? Embora a linha amarela seja muito boa. As rodovias do estado de São Paulo são muito boas, são as melhores do país, mas em outros locais a gente tem rodovias sendo concedidas para a iniciativa privada que estão em péssimas condições. Beleza? Mas é só um adendo. No geral, é isso que acontece no Brasil, a gente constrói e dá na mão da iniciativa privada para ela administrar. Ah, professor, mas a iniciativa privada consegue administrar bem. Em alguns casos, sim. Em outros casos, não. Né? A questão do Rodanel, por exemplo, em São Paulo, a CCR, que administra o Rodanel, ela está perdendo a concessão, porque o governo já teve que intervir várias vezes, porque ela vem perdendo dinheiro, e o Rodanel não fica pronto, aí são mais de 20 anos já de construção do Rodanel, sendo que a CCR tinha que terminar o Rodanel até 2015, 2016, mais ou menos. Mas isso é promessa de política, a gente sabe, não pode confiar muito. Tranquilo? Beleza com pedágios, com rodovias no perímetro urbano? Tá tudo bem, gente? É que vocês ficaram meio quietos. Beleza. Transporte ferroviário, então. Né? Então, como eu disse, o Brasil, a partir da década de 30, vai privilegiar o transporte rodoviário. Só que antes disso, a gente usava muito o transporte ferroviário. O transporte ferroviário serviu muito para a mineração, né, em Minas. Então, a gente trazia a mineração, os minérios, o ouro, a prata, pelas primeiras ferrovias que foram implantadas ainda no Brasil, Primeiro Império, Segundo Império, ou Primeira República. E aí a gente também tem uma importância das ferrovias no transporte do café, no período do café com leite. Né? Então, o café produzido em São Paulo, no Rio de Janeiro, um pouco em Minas, era trazido principalmente para o Porto de Santos através das ferrovias. A linha que a gente tem hoje, que corta, que vai, sei lá, da Luz até Rio Grande da Serra, que era o caminho que eu queria fazer com vocês no trabalho de campo, essa linha que vai até Rio Grande da Serra, de Rio Grande da Serra ainda existe a linha que vai para Santos. Né? Então, assim, a gente poderia modernizar essa linha para usar essa ferrovia, embora ela é usada pouquíssima hoje, porque ela também está na mão de uma empresa privada, que é a LAA, uma coisa assim, Ferrovias, né? Que também transporta algumas matérias-primas, como o próprio açúcar, como minérios, né? Para o Porto de Santos através de ferrovias, mas isso a gente acaba não vendo, porque elas só podem circular no perímetro urbano em horário não comercial. Então, as rodovias, elas funcionam, para Santos, elas funcionam muito à noite, de madrugada, a gente não consegue ver muito isso. Mas, de vez em quando, a gente está na Barra Funda ou na Luz também, na Barra Funda ou na Luz, a gente vê uma grande locomotiva vindo com vários vagões de minérios, com vários vagões tampados, que provavelmente seja açúcar. Tudo bem? Então a gente vai ter uma malha ineficaz no país. Os Estados Unidos tem a maior malha ferroviária do mundo, né?
Os Estados Unidos é todo interligado por ferrovias de leste a oeste, de norte a sul. No Brasil, até meados do século XX, a gente tinha 38 mil quilômetros de extensão de ferrovias. E a partir do governo do Juscelino Kubitschek, em 56, a gente vai ter um programa de modernização das ferrovias, mas que vem se estendendo até os dias atuais. A gente tem algumas grandes rodovias, principalmente na região norte, na área de Carajás, que é uma região mineradora muito importante no Brasil, que liga Carajás, no estado do Pará, até Maranhão, até o Porto de Itaqui, no Maranhão, e é uma ferrovia comandada pela empresa Vale, né? Foi a Vale que construiu e ela que administra essa ferrovia. Beleza? Beleza. Aqui a gente tem uma comparação, né, do transporte. Aqui tem a comparação do lado direito do transporte hidroviário, do transporte ferroviário e do transporte rodoviário. Então, não falei do hidroviário ainda, mas vamos dar uma olhada. Uma barcaça consegue transportar até 1.500 toneladas de mercadoria. Uma composição com 15 barcaças são 22.500 toneladas de mercadoria. Um vagão de trem consegue transportar até 100 toneladas de produtos. Uma composição com 100 vagões, 10 mil toneladas. E um caminhão, que é o que a gente privilegia o modal rodoviário, transporta apenas 26 toneladas. Então, os outros modais, a gente tem uma capacidade de carga muito maior do que a rodovia. Então, é muita burrice a gente privilegiar apenas o transporte rodoviário. Tá? Então, o transporte ferroviário tem maior capacidade de carga e de passageiros. A gente também podia investir muito em transporte ferroviário de passageiros, não só no perímetro urbano, mas para viagens interestaduais, por exemplo. O custo de instalação de uma ferrovia é muito grande, isso é um problema. Muito dinheiro é investido para se construir grandes ferrovias, mas a manutenção é mais barata do que a manutenção da rodovia, por exemplo, que tem que ficar recapeando quase que mensalmente, né? As ferrovias que vão surgir depois dessa época do café são ferrovias inteiramente construídas por grandes empresas de mineração ou do agronegócio, né? E o Brasil é um dos únicos países, aí sim, um único, com déficit da malha ferroviária. O Brasil, por ser um país muito grande, a gente deveria investir mais em ferrovias, porque é caro para implantar, mas é mais barato a manutenção e o transporte, o potencial de carga de transporte é muito maior do que as rodovias. Beleza? Aí a gente tem um mapinha das rodovias, das ferrovias no Brasil. E aí, se a gente comparar com aquele outro mapa lá de rodovias, a gente vai ver que são pouquíssimas se comparado às rodovias no Brasil, né? A gente tem algumas ferrovias importantes. Essa pretinha aqui, ó, mais ao norte, que vai de Carajás até São Luís, estão vendo? Essa é a da Vale, que eu falei para vocês. Aqui no Nordeste a gente tem algumas, como a Transnordestina, a Companhia Ferroviária do Nordeste. Há uma ferrovia importante ligando aqui os portos do Nordeste, na região mais ao norte do país. Aqui no Sul a gente tem grandes ferrovias ligando todo o interior de São Paulo, mas algumas delas estão desativadas, né? As ferrovias em São Paulo iam até Ribeirão Preto, né? Até o extremo oeste do estado de São Paulo, e hoje parte delas estão inoperantes. E na região sul a gente também tem grandes ferrovias, grandes ferrovias na região sul, importantes, transportando principalmente carne para os países do Mercosul, para o Paraguai, para a Argentina e para o Uruguai. Beleza? Mas a diferença é gritante, ó. Ferrovias, mapa de ferrovias, eu vou voltar lá no mapa de rodovias. E aí a gente tem uma diferença muito grande entre ferrovias e rodovias no Brasil. Voltando. Falando aí de transporte rodoviário, o Vitinho perguntou. Transporte hidroviário. O Brasil tem 5 mil quilômetros quadrados de litoral e uma extensa rede hidrográfica. O Brasil possui muitos rios, e a gente poderia sim aproveitar esse potencial navegável dos nossos rios. São rios grandes, são rios com grande potencial de navegação. Apesar do baixo custo para se implementar uma hidrovia, ela representa apenas 13% da carga transportada no país. Então, apenas algumas regiões bem localizadas
a gente vai ter o transporte de carga e de passageiros pela rede hidroviária, né? A gente tem hidrovias importantes, como a hidrovia do Paraguai, Tietê e Paraná, que é essa hidrovia, aqui a gente está vendo a hidrovia do Tietê, mas a do Paraguai, Paraguai, Tietê e Paraná, o Paraná, na verdade, o Tietê desemboca no Paraná e o Paraguai vem aqui pelo recorte do Mato Grosso, né, mais para o centro-oeste do Brasil. Então é uma rodovia, uma hidrovia importante que transporta produtos principalmente para os países do Mercosul, principalmente para o Paraguai, porque o Rio Paraná vai descendo até a região sul do Brasil, né? Outra hidrovia importante é a hidrovia do Araguaia-Tocantins, Araguaia-Tocantins no estado do Pará, descendo para o centro-oeste, para Mato Grosso, para Tocantins, né? A rodovia do Rio Madeira, na região da Amazônia. O Rio Madeira é um dos afluentes da margem direita do Rio Amazonas. Ele também vai escoar a produção do centro-oeste, da região norte para a região centro-oeste e da região centro-oeste para a região norte. Outra hidrovia importante é a hidrovia do São Francisco, né, do Rio São Francisco, que tem um pequeno transporte de volume, mas é muito importante, porque o São Francisco é um dos rios mais importantes que a gente tem. E aí tem um problema, né? Beleza, tem um baixo custo de implementação, mas ela pode causar alguns impactos, sim. Se a gente tem muita movimentação nos rios, por exemplo, e os rios no Brasil que são muito importantes, com uma grande biodiversidade, esse transporte e esse remexer das águas pode provocar afastamento de algumas espécies fluviais, alguns peixes, alguns crustáceos que se desenvolvem em águas mais calmas. Então a gente também tem um impacto ambiental, ainda que menor do que um desmatamento, ainda que menor do que uma queimada, mas sim existe um impacto ambiental, principalmente na fauna desses rios no Brasil. Mas sim, o Brasil possui grandes rios, seria muito importante a gente investir mais em hidrovia aqui no Brasil. Tudo bem? Existem projetos de infraestrutura, é que, bom, a partir, né, do atual governo, a partir da posse do atual governo, a gente tem, na verdade, cada vez menos investimento público, né? A proposta do governo é privatização, é atrair investimentos privados. Então, o governo tem cada vez menos investido em infraestrutura, principalmente a gente vai falar de infraestrutura no final dos slides. Beleza? Hidrovia, respondi sua pergunta, Vitinho. Sim, valeu. Além do transporte hidroviário, a gente vai ter... São dois slides, a mesma coisa, desculpa. Além do transporte hidroviário, a gente vai ter o transporte marítimo, né? E aí o transporte marítimo vai servir para o Brasil principalmente na questão das exportações, né? Então, os portos fazem parte da economia agroexportadora brasileira. E a gente tem um problema muito importante, que a maioria dos nossos portos são obsoletos, são antigos, têm tecnologias antigas, existem às vezes filas de navios barqueiros vindo da Europa, vindo da Ásia, que ficam literalmente enfileirados no Porto de Santos ou no Porto do Rio de Janeiro, nos portos do Nordeste, esperando para atracar. Além de que a área em que o navio atraca, que é onde ele para poder subir as mercadorias, o leito desse canal dos portos brasileiros é muito pequeno. E hoje os navios estão cada vez maiores. Então tem navios que não conseguem atracar, por exemplo, no Porto de Santos. O Porto de Santos tem uma infraestrutura muito, muito obsoleta. Então isso acaba acarretando em perda, né, de investimento, em perda de compras de produtos, né, do Brasil para exportação. A gente tem aí os principais portos do Brasil. Porto de Santos, em São Paulo, o maior deles. O Porto de Itajaí, em Santa Catarina. Santa Catarina é um grande produtor de carvão mineral, mas também é um grande produtor ovinos não, um grande produtor de carne de frango e de carne de porco, né? A Aurora, por exemplo, que é uma cooperativa de produção, principalmente de suínos, está em Santa Catarina, em Chapecó. Chapecoense aí, o pessoal do futebol. A Chapecoense tem a Aurora como patrocinadora master, porque a Aurora é da região de Santa Catarina. Tudo bem? Outro porto importante aí, o Porto do Rio Grande do Sul, o Porto de Paranaguá, no Paraná, e o Porto do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Né? Todos os portos aqui das regiões Sudeste e Sul. Né? Então,
a gente tem aí uma concentração de investimentos muito nessa região. Não existe portos no Nordeste? Existem portos importantes no Nordeste, principalmente para escoar a produção mineradora da região Norte ou para escoar a produção agropecuária da região Centro-Oeste. Os portos do Nordeste servem principalmente para levar a mercadoria para a União Europeia, para os países da Europa, para os Estados Unidos, por estar mais próximo da Europa e dos Estados Unidos. Beleza? Com transporte marítimo e hidroviário. Passando, aqui tem um videozinho legal das eclusas. Eclusas são como se fossem grandes elevadores, né? Porque assim, às vezes os rios eles têm grandes degraus, grandes terraços fluviais, né? Que são degraus no leito do rio. Então a gente precisa construir elevadores para que o navio consiga subir e consiga descer, né, no rio. E aí o Brasil, como tem grandes planaltos, um relevo muito acidentado, muito ondulado, a gente precisa construir algumas eclusas desse tipo. Eu vou dar play aqui, ó. Foi, aí vem o barcozinho, aí abre uma comporta, ele entra nessa área, a comporta fecha, a válvula abre aqui embaixo, a água, né, é esvaziada, e aí o barco consegue ir para outro nível. A mesma coisa quando ele vai subir o nível, ele chega, a comporta abre, ele entra na área, a válvula abre para encher essa comporta, e ele sobe para continuar o curso no Rio. Muito legal, é uma tecnologia muito importante, principalmente usada em grandes países que têm investimento muito grande em hidrovias. A China é um desses países. A gente tem os canais também, os canais do Panamá, por exemplo, que servem para que os navios não façam esse contorno de toda a América do Sul. O canal do Panamá está ali na América Central, então os países do Oceano Pacífico passam para o Oceano Atlântico através do canal do Panamá. O canal de Suez também, que divide, né, que separa o Oriente Médio do Mar Mediterrâneo, ali no Egito, também tem esse sistema de eclusas para que os navios não passem, não contornem toda a África e sim já passem ali no canal de Suez pelo Egito e entrem no Mar Mediterrâneo. Muito legal esse sistema de eclusas. Grandes elevadores. Tudo bem? Deixa eu passar. Transporte aéreo. Então, além do transporte, a gente já viu rodoviário, marítimo, ferroviário e o transporte aéreo. O transporte aéreo no Brasil, ele serve muito para transporte de passageiros, né? Pouquíssima carga é transportada pelo transporte aéreo no Brasil. Na última década, a gente teve uma demanda doméstica de viagens muito grandes, né? Muitas pessoas que antes nunca tinham viajado de avião conseguiram viajar de avião. O Brasil hoje é o quarto mercado mundial de voos domésticos, né? Atrás apenas dos Estados Unidos, que é o principal, da China e do Japão. Tem um site, esqueci de pôr no slide, tem um site muito legal, que se não me engano é Fly Airplane, uma coisa assim, que vocês conseguem ver todo o fluxo de aviões ao vivo no mundo todo, né? É claro que agora com a pandemia do coronavírus a gente tem um número de voos menor, né? Se não quase zero. E aí a gente também tem que ficar de olho de como vai ser essa questão dos voos pós-pandemia, né? Porque o setor aéreo foi um dos mais impactados, porque os voos no mundo todo pararam, cessaram. A gente tem que ver o que vai acontecer com a questão dos voos ao redor do mundo. Essa semana, para entrar, é isso aí, ó, Fight Trader. Obrigado, Vitinho. Esse site é muito legal. Tá no chat, gente. O Vitinho colocou o nome Flight Trader, sobre os voos no mundo todo. Tem uma notícia dessa semana de que a Boeing, uma empresa americana, ela tinha comprado a Embraer, que é uma empresa brasileira de construção de aeronaves. E aí, por causa dessa crise toda, não se sabe, na verdade, ao certo, a Boeing desistiu da compra da Embraer. E a Embraer está processando agora a Boeing, porque a Embraer gastou alguns milhões de dólares para fazer essa fusão e a Boeing desistiu da compra. Acho que muito por causa dessa crise do coronavírus, a Boeing é uma das maiores empresas construtoras de aviões do mundo, deve ter perdido muito dinheiro por causa disso. Tudo bem? Aqui os maiores aeroportos do Brasil, desculpa. Guarulhos é o maior deles, Aeroporto Internacional de Guarulhos, né, transportando mais de 36 milhões de pessoas por ano. Depois vem Congonhas, também em São Paulo, transportando mais de 17 milhões de pessoas por ano. Lembrando que Guarulhos é internacional, Congonhas não.
né? Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, também, transportando mais de 17 milhões de pessoas por ano. E, por incrível que pareça, ou por incrível que parível, o aeroporto de Brasília, que transporta mais de 16 milhões de pessoas por ano. Por quê? Porque Brasília é o centro político do Brasil, né? Então existem muitos voos, principalmente dessa classe política que a gente está cansada, que eles vão de Brasília para os seus estados, ou vão dos seus estados para Brasília, ou saem de Brasília para outros países, e etc. Então o aeroporto de Brasília é muito, muito movimentado. Beleza? Aí, para fechar, acho que esse é o último slide. É o último slide. A IRSA. A IRSA é um plano de integração da infraestrutura regional na América do Sul, né? Então, a IRSA, o principal objetivo da IRSA é desenvolver a infraestrutura física. Infraestrutura física, a gente está falando de rodovias, ferrovias, hidrovias, na América do Sul, para que a gente consiga ter, principalmente, né, 3 objetivos aí. Melhores condições de competir no mercado global. Então, lembra que o setor logístico, o setor rodoviário, hidroviário, ferroviário, aéreo, é muito importante para que a gente consiga competir de igual para igual com os outros países do mundo no quesito de exportações, no quesito de mercadorias, né? Um outro objetivo é reconhecer que existe uma infraestrutura física, logística ineficiente na América do Sul, né? E um outro objetivo é ampliar essas fontes de investimentos, tanto investimentos públicos, tanto investimentos privados em infraestruturas. Então a gente tem aí no mapinha grandes eixos de infraestrutura de integração na América do Sul. A gente tem um eixo andino mais ao norte, um eixo andino do sul mais ao sul. A hidrovia Paraguai-Paraná, como eu disse, é uma hidrovia importante para os países do Mercosul, né? Tem uma outra hidrovia de Capricórnio, uma hidrovia do Rio Amazonas, um eixo de integração do sul, envolvendo principalmente a Argentina, Chile, né, e outros eixos aí importantes. Eixo Peru-Brasil-Bolívia é importantíssimo no transporte de gás natural. O Paraguai, a Bolívia é um dos maiores produtores de gás natural aqui na América do Sul, e ela exporta gás tanto para o Brasil quanto para o Peru. Existem investimentos ou outros planos de investimentos, principalmente da China, de construção de ferrovias, construção de hidrovias na América do Sul, no Peru, na Venezuela, na própria Colômbia. Hoje, a relação China-Brasil está um pouco desgastada, né? Acho que vocês têm visto isso nos jornais aí, dia a dia. Mas a China é um grande investidor hoje, não só aqui na América do Sul, mas no mundo todo. O grande objetivo, eu diria, da IRSA é fazer um canal de escoamento do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, né? Se a gente consegue fazer isso por meio de hidrovias, por meio de ferrovias, rodovias, o setor de escoamento da produção ficaria muito mais fácil. A gente conseguiria, por exemplo, trazer os produtos da Ásia pelo Oceano Pacífico, chegando aqui na costa do Peru, do Chile e do Equador, pegava uma rodovia, uma ferrovia e trazia para o Brasil. Não, hoje os países exportadores da Ásia têm que contornar toda a Ásia, toda a África e chegar na América do Sul pelo Oceano Atlântico. Então, a grande intenção seria construir esse canal de escoamento entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico. Tudo bem, pessoal? Beleza com a aula de hoje? Alguma dúvida? Deu para ficar tudo claro? Me perguntem, por favor. Ana Beatriz, sim. Ficou muito claro, professor. Valeu, valeu mesmo. Eu vou falar um pouco, então vou fechar aqui o slide. Eu vou falar um pouco do nosso trabalho, tá bom? Deixa eu parar a transmissão aqui. Cadê? Apresentar, janela, trabalho. Vocês conseguem ver aí o trabalho. Tá carregando. Todo mundo tá vendo o trabalho? Sim, sim. Vamos lá. Trabalho de geografia, segundo bimestre. O tema do trabalho vai ser turismo no Brasil. A gente vai ter uma aula de turismo ainda, então não se preocupem, mas o nosso tema geral é turismo. Então, trabalho em grupo, máximo 5 pessoas, por favor. Mais disso acho muito. 5 pessoas está ótimo. Vocês conseguem se dividir em 5. Ou vocês podem fazer individual também. Que é o trabalho? Vocês vão pesquisar sobre os destinos turísticos no Brasil, tá? Destinos turísticos
no Brasil. E vocês vão apontar as características desses destinos turísticos, principalmente foquem no mercado turístico no Brasil. Tá? A gente está falando, vai falar principalmente do mercado, da questão de ganhos, da questão de perdas, da questão de por que as pessoas vão para esses destinos turísticos. Então, o que o trabalho deve conter? A localização desse destino turístico, claro, está falando de geografia, afinal, né? A movimentação financeira, ou seja, quanto de dinheiro é movimentado nessa região, nesse local, nesse estado, por causa da atividade turística, tá? Número de turistas por ano, por temporada, que visitam esse lugar, e os principais atrativos turísticos da região. Exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro, quais são os principais pontos turísticos do Rio de Janeiro? Ou vamos falar das praias do Nordeste? Sei lá, pega um estado, vamos falar do Maranhão. Quais são os principais pontos turísticos no Maranhão? A gente tem os Lençóis Maranhenses, a gente também tem, esqueci o nome da ilha, Marajoara, uma coisa assim. Então a gente tem alguns pontos turísticos dentro desses lugares. Tudo bem? O que vocês vão fazer? Vamos realizar uma pesquisa, BNT, capa, contra capa, introdução, desenvolvimento, conclusão e referências, tudo bem? E também vocês vão confeccionar um folhetinho, como se fosse um folhetinho, sei lá, da CVC ou da Decolar, sabe? Sobre esse destino turístico. É um folhetinho com informes turísticos, com os principais pontos, com a questão da cultura, com a questão... É uma informação mesmo, como se vocês estivessem vendendo, né, essa viagem para alguma pessoa. Tudo isso online, tá? Não precisam imprimir, façam online, tem vários programas aí na internet para fazer folhetos online, o próprio o Office tem um publisher, mas outros programas aí de edição de imagem, vocês conseguem fazer isso tranquilo. Beleza? Tudo digital. Vocês vão me enviar a pesquisa e o folheto pelo meu e-mail, e a data de entrega é o dia 24 de junho. Tá? 24 de junho, ou seja, tem muito tempo para fazer. Detalhe que dia 24 de junho é uma das últimas datas antes das férias. Tá? Então, assim, vocês precisam me entregar até dia 24 de junho para conseguir fechar todas as notas. Tudo bem, gente? Dúvidas sobre o trabalho? Zero dúvidas. Zero dúvidas. Nenhuma. Eu vou disponibilizar esse documento do trabalho e a aula em PowerPoint lá no Classroom, e também vou disponibilizar o vídeo, isso vai direto para o YouTube e eu coloco o link para vocês. Podem fazer a tarefa online do capítulo 8 e a gente se vê semana que vem, na quarta que vem, no mesmo horário, para outra aula. Beleza, pessoal? Nenhuma dúvida, né? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Obrigado, gente. Aí, bom descanso, se cuidem, lavem as mãos e até mais.